Boa noite, amigos. No ar, o Casaca no Rádio, um programa 100% vascaíno. Rio de Janeiro, dia 2 de outubro de 2018, são 21 horas e 35 minutos. O programa de hoje conta com a presença dos nossos comentaristas. Rodrigo Alonso, Yuri Gaspar, João Carlos Nóbrega, na parte técnica, o Leonardo Miranda. Eu sou Sérgio Freire. Satisfação de termos hoje nos comentários o João Carlos Nóbrega. Inicialmente, o boa noite dele próprio. João Carlos Nóbrega. Boa noite, João. Boa noite, Sérgio. Boa noite aos amigos. É um prazer estar de volta ao programa depois de um longo e tenebroso inverno. Só que, primeiro que eu arrumei um tempo realmente disponível para conseguir participar hoje, eu acho que a situação delicada que o Vasco está vivendo, em todos os sentidos, no sentido político, no sentido esportivo, na sua direção, exige que a gente disponibilize ainda mais tempo do que já disponibiliza normalmente para tentar, pelo menos, esclarecer as pessoas, mostrar o que está acontecendo, ou pelo menos apresentar a nossa visão do que está acontecendo. Eu acho que é muito importante o posicionamento do Casaca. A gente teve posições muito firmes, recentes, especificamente a respeito desses casos recentes. A gente tem se posicionado, tem se manifestado, e aí a gente vai comentar sobre isso, logicamente falar sobre os jogos próximos passados do Vasco, mas também comentar muito sobre a questão que está envolvendo a política do Vasco atualmente. Boa noite. Muito bem, boa noite agora é do Rodrigo Alonso. Boa noite, Sérgio, boa noite, Yuri, boa noite, João, bom tê-lo aí de volta aí no programa. Eu acho que hoje a gente, lógico, vai falar de futebol, vamos falar de base, esportes olímpicos, mas eu acho que hoje, principalmente, os casaquistas, os torcedores do Vasco, estão preocupados com o rumo que o time de futebol no campeonato e que o clube está tomando, não é algo que possa se deixar passar batido. Então, vamos falar bastante sobre essa situação aí que, infelizmente, novamente atinge o Vasco, essa questão política. Vai ter eleição, não vai ter eleição. Mais uma vez aí, um grupo político dentro do Vasco tentando tumultuar. Infelizmente, esse pessoal parece que só entende fazer oposição dessa forma. E como eu cansei de falar aqui no programa, aí já falo há anos, que o Vasco para eles é secundário, eles não pensam no clube. E aí veio um ex-jogador, eu não sei se foram palavras dele ou não, foram palavras atribuídas a ele, estou me referindo ao Felipe, dizendo que não tem problema nenhum ter ano de eleição, isso não atrapalha o futebol, e aí mencionou lá anos que o Vasco foi campeão. Acontece que os anos que ele mencionou quando o Vasco foi campeão, o Vasco tinha um grande time, times principalmente formados pelo presidente Eurico Miranda, no qual ele fazia parte, teve a sorte de fazer parte, e é lógico que isso atrapalha, isso é óbvio. Qualquer um com 2 neurônios sabe que problemas políticos atrapalham na obtenção de receita e, consequentemente, atrapalham o desempenho da equipe. Então, não vem com essa história de que não tem problema nenhum ter eleição, então vamos fazer eleição todo ano, já que o ano que tem eleição o Vasco é campeão, então vamos fazer eleição todo ano. É uma grande besteira, eu acho que isso tem que ser solucionado o mais rápido possível na justiça, para que os jogadores do Vasco, a comissão técnica, possam se focar 100% na disputa do Campeonato Brasileiro. A gente vai falar aí das partidas, ao meu ver, são 2 Vascos que a gente viu nesses 2 últimos jogos. Parece que são 2 times completamente diferentes do jogo contra o Santos para esse contra o Paraná. Mas isso a gente vai deixar aí para análise da partida. Boa noite. Boa noite agora é do Yuri Gaspar. Boa noite, família vascaína. Boa noite, amigos da mesa. Boa noite, João. Seja bem-vindo. Volte sempre e que todos os casaquistas e todos os vascaínos espalhados no Brasil e no mundo possam acompanhar hoje o Casaca no Rádio ao vivo com o convidado e presença ilustre do João Nóbrega. Bom, meus amigos, é complicada a nossa situação. A gente tinha tudo para ganhar essa partida, mas tivemos os mesmos erros, posicionamento, questão física, as bolas cruzadas
daquela mesma forma, de cabeça o adversário consegue dominar, consegue se impor na zaga, até agora rasteira, a bola consegue chegar nos pés do adversário, um adversário que está em último colocado, a gente deveria ter ganho, uma expulsão, e, enfim, Maxi Lopes fez o gol de pênalti, mas poderia ter feito o gol em outros momentos. Bom, enfim, a gente vai falar bastante dessa partida. Meu boa noite é para que todos acompanhem o Casaca no Rádio hoje especial. Pedir a participação de todo mundo pelo chat do nosso canal do YouTube, Web TV Casaca. Nós temos também o WhatsApp, que é o 971-693-694. Lembrando que lá no Sul, a torcida do Vasco fez uma festa incrível, parabenizar todos os vascaínos que ficaram o tempo todo com as bandeiras levantadas, balançando, incentivando muito o Vasco lá em Curitiba. Então, um grande abraço a todos os vascaínos que puderam ir da região, adjacências, acompanhar o Vascão. Uma pena que a gente não trouxe os 3 pontos, mas a gente está aí na briga, a gente tem essas 10 partidas para reverter e que, enfim, esse presidente apareça nos momentos ruins, dê a sua explicação, dê um incentivo, dê uma confiança ao torcedor vascaíno, porque já tem muita gente indignada e o Vasco não pode ficar nessa situação. Você tem que dar um jeito. Boa noite. Muito bem. Está aí a palavra do Yuri Gaspar, o Rodrigo Alonso, o João Carlos Nobre no seu boa noite. E nós vamos inicialmente falar de futebol. O Vasco atuou 2 vezes essa semana que passou, quer dizer, no caso, um jogo na semana que passou e o outro jogo ontem. Contra o Santos, na quinta-feira, houve um empate em 1-1. Foi considerado, evidentemente, um bom resultado, porque você atuar contra o Santos em São Paulo nunca é um jogo fácil. Causou àqueles torcedores vascaínos uma sensação de que no momento em que o Vasco empatou o jogo, faltando cerca de 10, 15 minutos, contando os acréscimos, que poderia o Vasco ter seguido para a vitória. O Vasco seguido para a vitória. Ficou essa sensação em relação aos torcedores que estavam vendo o jogo pela televisão. Mas, de qualquer maneira, o Vasco conquistou um ponto. O Andrés Rios perdeu uma oportunidade de gol no início do segundo tempo, acabou fazendo o gol dele de cabeça. O primeiro tempo foi praticamente todo ele favorável à equipe do Santos, mas com um domínio territorial que não trazia grandes problemas para a defensiva dos maltinos. Mas no final, logo faltando menos de 3 minutos para terminar a primeira etapa, o Santos abriu o marcador. E isso fez com que o Vasco tivesse que voltar para o intervalo com uma postura mais ofensiva, que foi, de fato, a tomada pela equipe durante toda a segunda etapa, até fazer o gol de empate. Após o gol de empate, nós vimos uma outra postura. O Vasco recuou, o Santos ainda brigou para tentar o segundo gol e não conseguiu fazer. Agora, em relação à partida contra o Paraná, eu vou pedir para o Rodrigo Alonso fazer uma análise. O jogo aconteceu ontem e o Vasco empatou em 1-1, uma partida em que todos nós vascaínos esperávamos que o Vasco trouxesse 3 pontos pela situação na tabela do Paraná e do próprio Vasco. Vamos lá, Rodrigo. Bom, Sérgio, esse jogo eu não sei nem se dá para a gente fazer uma análise tática dele. Eu prefiro falar mais do sentimento que eu fiquei nesse jogo, dessa partida. Eu até brinquei no grupo lá que a gente estava comentando o jogo, e em determinado momento parecia que ia sangrar minha vista da forma como eu estava vendo as 2 equipes atuarem. Mas é lógico que o que importa para a gente é o Vasco. A gente já sabia da limitação do Paraná, até porque o Paraná é o lanterna, não é à toa. E foi como eu disse, a gente acabou vendo 2 Vascos nesses 2 últimos jogos. E aí o que acontece? A gente viu uma atuação do Vasco, não que tenha sido brilhante contra o Santos, mas você já viu um time mais aguerrido, você já viu um time que naquela partida entendeu a gravidade da situação, entendeu que era preciso ter uma doação a mais para poder buscar esse objetivo, que era sair do Z4. E a gente viu uma equipe do Vasco até atuando bem. Em determinado momento do jogo, no segundo tempo, o Vasco ele teve mais posse de bola do que o Santos. Inclusive, teria oportunidade até de vencer essa partida. Só que se contentou com o empate, achou que o empate estava bom. É lógico que um empate fora de casa contra o Santos, na Vila Belmiro, no Pacaembu, em qualquer estádio que seja em São Paulo,
não vai ser um mau resultado. Mas nas circunstâncias que o Vasco está hoje no campeonato, sem ter conseguido uma vitória sequer fora de casa, e tendo aí essa rara atuação boa fora de casa, a gente podia ter buscado algo a mais. E abdicou de buscar a vitória. Mas, enfim, 1-1, tudo bem. Imaginamos o seguinte, vamos empatar com o Santos e vamos passar pelo Paraná até com uma certa facilidade. Não que fosse golear, mas 2-0 lá e sem correr risco. Mas o que a gente viu no jogo contra o Santos foi, mais uma vez, uma atuação bizarra, bizonha da equipe do Vasco. O Vasco, em determinado momento do jogo, teve 67% de posse de bola e conseguiu chutar menos ao gol do que o Paraná. Quer dizer, aquela posse de bola mentirosa, o time que toca para o lado, toca para trás, errando muitos passes. O Giovanni Augusto irritou, inclusive foi o líder em erro de passe. O Giovanni Augusto errou 7 passes, Cozendei também atuação ruim, errou 4 passes. Rafael Galhardo, que a torcida já não tem mais paciência com ele também, errou 4 passes, foram os que mais erraram passe na equipe do Vasco. O Vasco finalizou 16 vezes nesse jogo, sendo que só 4 foram na direção do gol. Então a impressão que a gente fica, vendo os jogos do Vasco, desse segundo Vasco, não do Vasco contra o Santos, mas desse Vasco contra o Paraná, é que o Vasco já entra em campo desistindo, já desiste antes mesmo do jogo começar. E foi muito simbólico aquele lance no final do Giovanni Augusto, um cruzamento lá do Oswaldo Henrique. Você imagina, né? Pô, teu time está empatando com lanterna, você tá brigando para sair, para se afastar da zona do rebaixamento. Você sabe que com a vitória você ia chegar ali para 13º e aí já começa a focar numa Copa Sul-Americana. O que você imagina que um jogador vai fazer numa jogada dessa? Um lance que o Vasco poderia ter feito o segundo gol, aos 48 do segundo tempo. E aí o Giovanni Augusto vai na bola para não chegar. Você olha, você vê o lance, parece que ele vai para não chegar. E esse foi o resumo do Vasco nesse jogo. Os jogadores parecia que iam para não chegar. Então, assim, tem alguma coisa, lógico, acontecendo nos bastidores, que não é possível. E apaga também essa falácia do Felipe aí dizer que problemas extracampos, problemas políticos não atrapalham o desempenho da equipe. O Vasco está jogando de uma forma que, canso de falar aqui no programa, reflete a incompetência, a inércia da direção. O presidente Campelo, que na chegada dos atletas, da comissão técnica, foi muito vaiado, muito xingado no aeroporto por torcedores, mas ele mesmo cria situação dessa de torcedor ir confrontar jogador, como aconteceu quando ele permitiu que atletas torcedores pressionassem os atletas do Vasco. Inclusive, o Luiz Gustavo foi um dos jogadores que foi quase agredido. E aí acabou provando do próprio veneno, foi lá hostilizado, os jogadores hostilizados, torcedores brigando com segurança. Então fica um clima de bagunça, né? Você não sabe a quem recorrer. Você antes sabia a quem cobrar. Você tinha um presidente Eurico Miranda que botava a cara a tapa. Você sabia para quem você ia cobrar, quem você ia chegar e exigir alguma coisa. E ele ia para os vestiários nos jogos, perdendo ou ganhando, não só nas vitórias. E a gente vê uma direção atualmente, um presidente omisso, um presidente que fica dando satisfação para meia dúzia em grupo de WhatsApp, e que mais uma vez se omitiu. A gente não viu ele aparecer aí. O Vasco, repito, empatou um jogo de uma maneira bizarra contra uma equipe que está disputando lá, está com 99% de chance de ser rebaixado. E o mais revoltante disso tudo, como torcedor do Vasco, é você ver no fim do jogo contra o Paraná. Tudo bem que o jogo era lá, mas o jogo era contra o Paraná, é o Vasco. E aí, no fim do jogo, com o empate, a torcida vaia. A torcida do Paraná está vendo a equipe lá, que estava 12 jogos sem vencer, sabem da limitação, que é uma equipe muito menor que o Vasco, mas a torcida do Paraná não se conformou com o empate. E a repórter do Sport TV foi entrevistar um dos primeiros jogadores do Paraná que estavam saindo, e aí ela se virou para o jogador e disse o seguinte: fulano, o que você tem a dizer após esse empate contra o Vasco? Ela deu ênfase à palavra Vasco. Esse empate contra o Vasco com 1 a menos.
Por sinal, o Vasco com 1 a menos, ou com 1 a mais, com 10 ou com 11, jogou da mesma forma, bizarra, bizonha. Não fez muita diferença. Jogou mal da mesma forma, mas é isso que incomoda. A torcida do Paraná, os jogadores do Paraná se incomodarem por terem empatado com o Vasco. O Paraná lá na rabeira. E a repórter fazia a pergunta, dando a entender, né? Pô, vocês empataram com o Vasco, vão ganhar de quem? Então, eu não sei nem se eu posso fazer prognóstico para próximos jogos, para o jogo contra o Botafogo, é um clássico. Como foi contra o Flamengo, a gente também não pode dizer se tem favorito, porque o Vasco naquele jogo merecia até a vitória. Mas fica difícil a gente até dar uma palavra positiva aqui para os torcedores, porque se a gente não consegue vencer o lanterna do campeonato, nós vamos ter vários jogos ainda fora de casa. Então é complicado, meus amigos. Eu gostaria mesmo de estar passando uma mensagem positiva, mas não dá para tapar o sol com a peneira. Segue aí, Sérgio. Sérgio. Diga, João. Sérgio. Deixa eu só falar um pouco sobre essa questão do futebol. A gente sabe que o futebol do Vasco hoje tem um problema gerencial. O Vasco não tem vice-presidente, não tem ninguém que assuma a responsabilidade sobre o futebol do clube. Parece que o Vasco tem algum problema em departamento médico ou no setor lá de fisiologia, porque os jogadores se machucam e não voltam nunca. Não estou falando das contusões que você não consegue prever, eu estou falando de contusões musculares. O jogador não volta nunca, fica um tempão fora. O Vasco joga todo jogo improvisado. É um time que você não sabe nunca qual é a formação. A fórmula, infelizmente, a fórmula que foi adotada na gestão do Roberto Dinamite está sendo adotada para essa gestão para o futebol. Não tem um vice-presidente, sofre com o departamento médico, você não consegue repetir escalação nenhuma, você está sempre variando o seu time. Isso é uma fórmula terrível para você ficar ali disputando zona de rebaixamento ou não. Exatamente por isso, determinados jogos você não pode deixar de ganhar. Quais são esses jogos? São jogos pequenos? Talvez, isso antes do jogo acontecer. Agora, quando você joga contra um teórico grande, como foi o jogo contra o Flamengo, e quando você joga contra um teórico grande fora, como foi o jogo com o Santos, em que você teve clara oportunidade de vencer os 2 jogos, você tem que vencer os jogos. Não interessa se é grande, não interessa onde o jogo ocorre, você tem que vencer os 2 jogos, esse tipo de jogo, porque senão você chega contra um pequeno, você não joga nada, problemas salariais, problemas políticos que realmente interferem sim, e depois a gente vai conversar sobre isso, você não joga nada, você não faz a pontuação que tinha que fazer, e aí ficam te faltando os pontos que você tinha que ter feito. Jogando contra o Flamengo, o Flamengo com 10 em campo, e jogando contra o Santos, que o Vasco estava muito melhor naquele momento do jogo, e foi empatar o jogo, tinha um atacante na beira do campo, o treinador tirou o atacante da beira do campo, botou um zagueiro para entrar em campo e garantir o resultado. Quando você tenta garantir o resultado, achando que no jogo seguinte você vai fazer os 3 pontos e não faz, você fica na situação que o Vasco está. Então, sem gerenciamento, com problema no departamento médico, e com esse tipo de questão, que é falta de estratégia, no meu entendimento, da comissão técnica, de não conseguir enxergar o jogo durante o jogo que você pode vencer, não que necessariamente antes do jogo você tivesse a pretensão de vencer, mas que durante o jogo você diz, poxa, esse jogo eu posso vencer porque eu estou jogando bem, aí fica muito difícil. Então, acho que faltou também, além de tudo que está faltando fora de campo, faltou leitura do treinador dos momentos que você poderia vencer o jogo, e infelizmente ele botou o time para trás, recuou o time com a possibilidade de vencer jogos teoricamente mais difíceis. Muito bem. Daí a palavra do João Carlos Nóbrega. E eu queria fazer alguns adendos a tudo isso que foi dito. O Vasco, ele entra em campo na partida contra a equipe do Paraná. Você observa claramente que há uma expectativa do torcedor do Vasco que não só o Vasco ganhe, mas ganhe bem. Um jogo desse em que você joga mal, não consegue o resultado, diante do adversário que foi, nas circunstâncias em que está esse adversário, mesmo o Vasco em algum momento no segundo tempo tendo ficado 11 contra 10,
ou seja, jogou 10 contra 11 no caso, com um adversário com 11 jogadores, traz para o torcedor do Vasco uma expectativa negativa. Então, o que se fez nas partidas anteriores, como disse o João, o Vasco poderia ter ganho tanto a partida contra o Flamengo como o jogo contra o Santos, além da vitória contra o Bahia. Quer dizer, essa motivação que existe, de fato, ela fica um pouco alquebrada em função do ocorrido na partida contra o Paraná. A fórmula de resolver isso qual é? É ir para o próximo jogo, contra o Botafogo, no Engenhão, próxima terça-feira, e conseguir o resultado. Conseguir uma vitória. Depois, a partida será contra o Cruzeiro em São Januário. Provavelmente o time do Cruzeiro não será o time titular, porque o Cruzeiro joga contra o Boca Juniors 3 dias depois, pela Taça Libertadores. E você, nessas duas oportunidades, aproveitar e fazer os pontos. Como disse o João, muitas vezes você tem um jogo em que, em tese, o empate é um bom resultado, mas você percebe que vencer o jogo é algo que, naquelas circunstâncias, vai ser favorável, como há jogos em que você entende que você vai ganhar de qualquer maneira, mas que circunstâncias do jogo fazem com que você entenda que até empatar seja um bom resultado. Mas o fundamental é que se tenha uma possibilidade de se passar para a torcida do Vasco confiança no time do Vasco. E para isso acontecer, é necessário que se tenha total dedicação por parte de todos os jogadores do Vasco que entram em campo. O que entrou no começo do jogo, o que entrou no meio do jogo, o Vasco não pode andar em ritmos diferentes entre os atletas. Um atleta joga num ritmo, outro joga no outro demonstra um comprometimento, outro não demonstra comprometimento nenhum. Esse tipo de situação, independentemente de uma circunstância política que atrapalha, independentemente de uma circunstância salarial que também atrapalha, é claro, tudo isso atrapalha, nós entendemos, mas, de fato, o time tem que ultrapassar esses problemas, porque o nome do Vasco, que está ali, é o nome também dos atletas que representam o Vasco naquele momento, e não se pode achar que simplesmente eu estou colocando a imagem do Vasco como o Vasco indo mal no campeonato, que isso não me afeta. Afeta todos os jogadores do Vasco. Todos os jogadores do Vasco que vêm numa campanha ruim do Vasco, para eles é muito ruim. Então isso tudo precisa ser visto. Há tempo, são 11 jogos, o Vasco precisa aí de cerca de 15 pontos para não ir para uma circunstância de ir para a segunda divisão, de 22 pontos para chegar numa Copa Sul-Americana. Dá tempo? Claro que dá tempo. Há possibilidade? Claro que há possibilidade. Mas o fundamental é entender que o ritmo deve ser todo ele de um conjunto de pessoas, de jogadores, de homens comprometidos com a posição do Vasco e com a melhora do Vasco no campeonato, e uma percepção por parte do torcedor de que ele é fundamental nesse processo de reencaminhamento do Vasco no Campeonato Brasileiro para um posicionamento melhor na tabela. Essas duas situações unidas, elas de fato vão levar o Vasco a sair dessa situação delicada que ele está hoje, essa situação desconfortável que ele está hoje, que está um ponto acima da zona de rebaixamento, e a cada partida que entra, jogando principalmente como tem jogado, sendo a última partida da rodada, aconteceu isso na segunda-feira passada, nessa segunda-feira, e vai acontecer agora na próxima terça-feira, está sempre pressionado, que vai ficar na zona de rebaixamento, não vai ficar na zona de rebaixamento. Condição tem, o elenco do Vasco tem capacidade, problemas físicos são notórios, mas, fundamentalmente, há de se ter um comprometimento geral do elenco em relação às próximas partidas que o Vasco atuará. Bom, nós temos agora outros assuntos que nós vamos falar, a começar, evidentemente, daquele que estarreceu a maioria do público vascaíno. O Vasco teve um prejuízo institucional de imagem muito grande em função de uma questão que foi levada à justiça em relação a problemas no que tange à eleição passada. E eu queria, primeiramente, passar para o João Carlos Nóbrega para ele fazer um retrato disso, dessa situação que começou na sexta-feira, nós estamos hoje
na terça-feira, e tudo aquilo de imagem ruim que causou para o Vasco, e também o todo dessa decisão, o que pode, de alguma maneira, causar prejuízo, o que já causou prejuízos, e o âmbito disso, o âmbito político disso, o quão também é prejudicial ao clube. Ele vai falar, depois eu vou falar, o Rodrigo vai falar, queria começar por ele, aduzindo o fato de que ele, depois ele pode falar nisso também com mais detalhes, que ele protocolou ontem uma carta para o presidente do Conselho Menemete, presidente da diretoria administrativa, presidente do Conselho Deliberativo, enfim, o próprio presidente da Assembleia Geral, falando a respeito de desse assunto já num ponto que tangenciou macular associados do clube, com o histórico no clube, e que de fato precisa ter um cuidado muito grande, porque senão o nome do Vasco é jogado na lama e o nome das pessoas que eventualmente apoiam A ou B também pode ser jogado numa situação que não condiz com aquilo que elas fizeram pelo Clube de Regatas Vasco da Gama. Então eu vou passar para o João, ele faz um resumo geral, depois entra o Rodrigo e eu finalizo. Vamos lá. Eu posso até esquecer de alguma coisa, viu, Sérgio? E aí você complementa depois. Na sexta-feira a gente tinha uma reunião do Conselho Deliberativo marcada, como ponto de pauta principal a eleição do secretário da mesa diretora, porque o anterior renunciou. Tinha esse ponto de pauta, tinha um outro que era a apresentação lá do tal fundo de investimento que o seu Júlio Brandt queria apresentar, enfim, no Conselho Deliberativo, e outros assuntos de menor importância. É até bom a gente fazer um parêntese aqui e dizer que o Márcio Magalhães, vinculado ao nosso grupo, vinculado ao Casaca, concorreu à secretaria da mesa e venceu, e é o novo secretário da mesa diretora do Conselho Deliberativo. Mas então na sexta-feira tinha essa reunião marcada e algumas horas antes a gente foi surpreendido com uma decisão judicial que é absolutamente controversa, que é certamente proferida por quem não conhece como o clube funciona, que provavelmente foi induzida a erro pelo próprio requerente lá da ação, e que, como você disse, prejudica o Vasco enormemente, a ponto de um empréstimo que havia sido aprovado alguns dias antes, também em reunião do Conselho Deliberativo, ter sido suspenso, porque a garantia se foi a partir do momento em que há uma completa dúvida a respeito do futuro do clube. Essa a imediata consequência é essa, e é uma imediata consequência que afeta o futebol. Claramente, diretamente, e depois a gente pode até conversar sobre esse assunto aí do Felipe, que o ex-jogador Felipe, que o Rodrigo levantou, mas é evidente que nesse caso afeta diretamente o futebol, por conta de você não ter mais acesso a esse recurso, pelo menos por enquanto. Bom, a decisão é um absurdo porque ela remarca a eleição para o dia 8 de dezembro, anula todo o processo eleitoral passado, que começou em novembro de 2017 e terminou em janeiro de 2018, portanto ela anula os 2 turnos da eleição, ainda que a chapa vencedora não tenha sido prejudicada em nada, em relação ao que é alegado lá na inicial dessa ação, sobre fraude que teria sido cometida pela chapa que chegou em segundo, ou seja, a chapa Reconstruindo o Vasco, da qual inclusive eu sou um dos subscritores. Logo posteriormente a essa reunião de sexta-feira, o presidente da Assembleia Geral deu uma declaração dizendo que no entendimento dele, você vê que a decisão da juíza era absolutamente controversa, quem for ler lá vai perceber que, olha, não dá para entender o que o presidente da Assembleia Geral resolveu entender, mas ele interpretou assim. E ele interpretou de uma forma de dizer que, especialmente, foi o termo que ele usou, havia naquela chapa 160 sócios contaminados. O termo que ele usou foi este, contaminados. Eu queria só fazer um pequeno ajuste nessa fala dele, porque não são só 160. São os 160 que estão na chapa, são os 3 subscritores, e é o candidato a presidente da Assembleia Geral pela chapa Reconstruindo o Vasco,
e seu vice, que seria seu vice-presidente também. Então, são 165 pessoas contaminadas, segundo o presidente da Assembleia Geral. Com base nisso, com base nessa fala, e eu entendendo, pelo que eu conheço de Estatuto do Vasco, pelo que eu conheço de história do Vasco, uma das atribuições do presidente da Assembleia Geral é conduzir processos eleitorais. Para conduzir processos eleitorais, o presidente da Assembleia Geral tem que ter, no mínimo, mas no mínimo, isenção. Ao fazer essa interpretação livre, absolutamente livre, porque ela é tão contestável que hoje o próprio autor da ação faz um requerimento lá à juíza para querer saber, afinal de contas, o que ela quis dizer com subscritores da chapa, interpretado pelo presidente da Assembleia Geral como esses 165, o que, na verdade, em termos de Estatuto do Vasco, não é cabível. Mas, enfim, essa é uma discussão que está acontecendo. Mas como ele resolveu dizer que esses 165 estão contaminados, eu resolvi, de iniciativa própria, contestar isso em 3 pontos. Primeiro, requerendo que ele se retrate perante essas pessoas. Ele não tem condição de falar em contaminação. Provavelmente, esse tipo de fala implica em ações contra ele, que representam um poder do clube, e é mais um enxovalhamento do nome do Vasco, porque é mais um poder que vai estar sendo acionado por via judicial. Um segundo ponto que eu levantei é, como ele é membro do Conselho de Beneméritos, eu solicitei que fosse verificada a possibilidade, ou, enfim, se é pertinente ou não, uma punição por uma fala dessa, ainda que seja uma repreensão escrita, alguma coisa de, olha, meu amigo, isso aqui não cabe para o seu cargo, não cabe para você, como benemérito, fazer esse tipo de pré-julgamento, você não deveria ter feito isso. E, em terceiro lugar, como ele se mostrou absolutamente parcial, e, para mim, absolutamente inapto para o cargo que exerce, em função simplesmente da falta de isenção, em função de ter dado uma declaração tão estapafúrdia contra sócios do Vasco, gente que paga, ou sócios que são remidos, alguns que se tornaram conselheiros, e que sequer tiveram direito de defesa, porque a juíza, na verdade, ela decidiu em liminar, ela não deu a possibilidade de defesa às pessoas. Então eu resolvi, por minha conta, pedir que ele, enfim, deixasse o cargo dele, abdicasse do cargo dele. Sei que isso não vai dar em nada, acho que, enfim, é um tipo de conversa, é o tipo de ação que demoraria a acontecer, que demandaria muita discussão. Acho que não dá em nada. Agora, eu achei importante fazer, porque essas 165 pessoas precisam, pelo menos, de alguém que levante a voz em defesa delas. A gente prometeu levantar a voz em defesa delas internamente, e o fez, e a gente prometeu levantar judicialmente, e hoje mesmo a gente já entrou com a contestação contra esse absurdo que foi cometido pela juíza, enfim, que proferiu uma decisão que é ofensiva a 165 pessoas que simplesmente não tem nada a ver com o que ela julga que possa ser algum tipo de fraude. Basicamente é isso, a gente pode ir conversando a respeito aí ao longo do programa. Bom, é importante ressaltar que a juíza não fez em relação às 165 pessoas. Ela fez em relação, na nossa visão, a 3 pessoas, que são os subscritores da chapa, e não às 165, mas é entendido que se houver uma interpretação por A, por B, por C, por D, antes de uma clara manifestação do juízo, competente para julgar essa questão, é claro que isso mostra uma parcialidade, porque, de outro lado, o que seria? Eu já sabia qual era a decisão, já sei o que a juíza está pensando, já está tudo amarrado. Não pode ser assim, evidentemente. Sérgio, desculpa, você tem razão. Só um detalhe, é que na arguição feita hoje pelo autor da ação, a juíza, inclusive esse é um dos pontos que ele pergunta, o que a senhora quis dizer com isso? Quem são as pessoas que estão impedidas? Ou seja, a interpretação livre do seu Mussa
ela não tem o menor cabimento, visto que o autor da ação, o próprio autor da ação, ficou em dúvida em relação à decisão da juíza. Perfeito, exatamente isso. Porque só caberia se nós entendêssemos, de repente, que o autor, o presidente da Assembleia Geral, sabe o que a juíza está pensando. Né? Seria isso. A juíza está pensando além daquilo que está no Estatuto do Vasco, e ela, então, esse pedido, que foi um pedido claro na inicial, que era em relação aos subscritores, que esse pedido fosse interpretado. Os subscritores passam a não ser aquilo que o Estatuto chama de subscritores. Passa a ser uma outra interpretação, que foi a interpretação que ele teve. Então, só caberia algum sentido se nós entendêssemos que o presidente da Assembleia Geral está dentro da cabeça da juíza, sabe o que a juíza entende a respeito dessa situação. Enfim, então, evidentemente que isso não pode ser considerável como um ato que está dentro das atribuições do presidente da Assembleia Geral, inclusive como associado do Vasco e, como bem disse o João, como benemérito do Vasco. Porque ali, naquela chapa, são 160 vascaínos que, eu digo dos Conselho Deliberativo, que eu vou falar dos outros, 160 vascaínos que uns já eram beneméritos naquela circunstância, outros são sócios remidos do Vasco, ou seja, pagaram 25 anos de mensalidade do Vasco. Outros são sócios benfeitores remidos do Vasco. Outros são sócios eméritos do Vasco. E outros pagam o Vasco há pelo menos 5 anos ininterruptos. É essa formação da chapa que nós temos. Quer dizer, não é um associado que entrou no Vasco ontem de manhã. São associados. E essa colocação que é feita a respeito de cada um deles, quando você coloca, no caso, como o presidente da Assembleia Geral fez no conjunto, isso que é feito a cada um deles é o desrespeito ao quadro social do Vasco como um todo, porque eles representam ali todas as categorias de sócios que existem no quadro social do Vasco. E, além disso, há de se perceber que os 3 subscritores, que seriam, vamos dizer, a interpretação inicial daquilo que seria, daqueles que não teriam a permissão para votarem ou serem votados, primeiro que eles são conselheiros natos, e segundo, que eles votam em todas as reuniões do Vasco às quais eles estiverem presentes. Todas elas, absolutamente todas. E lembrando ainda que o candidato a presidente da Assembleia Geral e o candidato a vice-presidente da Assembleia Geral são grandes beneméritos do Vasco. Então, isso tudo precisa ter um mínimo de sensibilidade. O presidente da Assembleia Geral, o mínimo. Mas é que ele é de um outro grupo. Ele na verdade, ele foi eleito por um grupo que é o grupo que entende que deveria ser assim o assado. Isso é outra questão. A institucionalidade, nesse caso, ela tem que prevalecer. O papel do presidente da Assembleia Geral não é um papel político. É um papel que deve ter como preceito buscar ser absolutamente justo com relação àquilo que se refere ao quadro social do Vasco. Então, isso, de fato, foi um grande absurdo. O João já explicou e fiz agora apenas um adendo. Eu queria a palavra do Rodrigo Alonso a respeito e depois nós vamos continuar tocando ainda nesse tema. Vamos lá, Rodrigo. Essa em Portugal ninguém acredita. A chapa que venceu as eleições entrou na justiça para anular o pleito. Eu imagino que o senhor Alain Belaciano, aí, advogado representante dos amarelos, por sinal, é o zero em vezeiro de entrar, de colocar o Vasco na justiça aí, na tentativa de inviabilizar o clube, que é isso que ele está fazendo, nessa questão do empréstimo. O senhor Alexandre Campelo também tem culpa, não é nenhum santo, porque demorou a apresentar documentos, que estava precisando desse empréstimo com tanta urgência, porque não fez lá atrás, há mais tempo. Só que agora, com essa celeuma aí na justiça, lógico, a TV Globo tirou lá as garantias e o Vasco provavelmente não vai conseguir esse empréstimo. Mas esse é o modus operandi dos amarelos de fazer oposição. Isso aí não é nenhuma surpresa para a gente, não é nenhuma surpresa para o torcedor do Vasco. Eles, em 2017, esse mesmo advogado, o Alain Belaciano,
entrou na justiça para tirar o Vasco do ato trabalhista, novamente para tentar inviabilizar o clube. E aí, para piorar a situação, né, aparece esse senhor, esse Mussa, e diz que os 160 sócios estão contaminados. Eu estava lá, o meu nome estava lá, dentre os 160. Então quer dizer que ele tá insinuando, ou está afirmando que eu ajudei a fraudar o pleito. Eu que frequento São Januário desde 1984. Esse ano eu paguei minhas mensalidades até o final do ano. Está tudo pago. E aí eu não vou poder participar do pleito porque ele não quer. O que passa na cabeça desse pessoal é o seguinte, então, eles querem que ninguém da Chapa Azul participe, né, nem como segundo colocado da eleição. Então, quer dizer, os 30 que foram eleitos saem, aí se mantém lá os 120 dos amarelos, e aí entra quem? Os outros 30 vão vir da chapa do Horta. O Horta retirou a candidatura dele no meio da eleição. Surreal, um ato surreal, que inclusive o presidente Eurico Miranda comentou isso no dia da eleição. Tirou lá a candidatura dele, então vão pegar os 30 lá da chapa branca e vão colocar no lugar dos 30 da chapa azul. É isso que eles querem. Porque eu não sei se eles se esquecem, mas a eleição do Vasco continua sendo indireta. Então, vamos dizer que esse absurdo dessa nova eleição, eu acho muito difícil isso acontecer. A justiça dá ganho de causa para esse pessoal, não faz sentido. A gente já viu a covardia que foi feita com sócios lá da Urna 7. Quer dizer, eles estão fazendo covardia atrás de covardia com os sócios do Vasco. Fizeram a covardia da Urna 7, agora fizeram essa covardia com os 160 sócios. Então, eles estão imaginando isso, que eles vão ter lá os 120 deles, para na eleição na Lagoa eles elegerem lá alguém lá da chapa amarela. É isso que eles estão querendo? Novamente, a eleição é indireta. Vai fazer um novo pleito, aí vamos dizer lá que eles vençam, eles vão ter que ganhar lá na Lagoa. Será que na Lagoa, esses que estão sendo desrespeitados e os que não foram desrespeitados, mas que estão vendo o modus operandi desse pessoal, vão concordar? Então, assim, para finalizar, eu quero dizer o seguinte, não vão ganhar no grito, não adianta. Tem que respeitar o Estatuto do Vasco, tem que respeitar as eleições no Vasco. Eles já fizeram, já judicializaram lá atrás, naquele complô lá com amplo apoio da mídia, e dia sim, outro também batia, e só colocava um lado falando, e vozes distorcidas, imagens distorcidas, e falando que o pleito foi fraudado, e aí conseguiram anular uma urna, conseguiram anular os votos de sócios legítimos, e aí não satisfeitos, venceram, mas, óbvio, os conselheiros não deram a vitória. Eu acho que esse é um instrumento fundamental, eu acho que na eleição do Vasco, que é passar por esse crivo dos conselheiros, para que a gente não tenha aberrações presidindo o Vasco, e aí eles acham que agora eles vão conseguir. Eu acho que, mais uma vez, deram um tiro no pé, Sérgio. Segue aí. Muito bem. Aí a fala do Rodrigo. Nós temos que lembrar também que a hipótese de os 3 subscritores de chapa não participarem do pleito, que é a interpretação que se tem dentro do Estatuto do Vasco, ela impediria, por exemplo, que essas 3 pessoas votassem na Lagoa, inclusive. Já era uma forma de interferir nas eleições do segundo turno do Clube de Regatas Vasco da Gama. Várias coisas podem ser colocadas em relação a toda essa questão, todo esse emaranhado de problemas que o Vasco está vivendo em função do que aconteceu a partir dessa decisão. O Vasco tem, certamente hoje, uma situação de insegurança jurídica. Hoje nós temos um clube que está, entre aspas, sob intervenção. Por que nós dizemos isso? Em função de que
quaisquer medidas tomadas pela atual administração do Vasco, elas podem ser ratificadas ou não, baseado na decisão da juíza, por uma administração superveniente. Então, aquilo que se define hoje no Vasco pode não valer em dezembro, em janeiro do ano de 2019. Se simplesmente, numa eleição, ocorrendo uma eleição, o candidato vencedor entenda que aquilo ali não era para ter ocorrido. Qual investidor vai atrás do Vasco nesse cenário? Como o Vasco vai conseguir qualquer tipo de benefício, de empréstimo, neste cenário? Como negociar novos patrocínios? Como conviver com os problemas tendo que fazer os pagamentos nesses meses? Tudo isso fica extremamente prejudicado em função da própria decisão. A decisão, ela põe o Vasco hoje como um clube praticamente acéfalo, porque existe realmente um presidente, existe um presidente do Conselho Deliberativo, um presidente do Conselho Fiscal, um presidente da Assembleia Geral, mas o fato é que todas as medidas tomadas podem ser ratificadas ou não. Isso está escrito na decisão. Por outro lado, nós temos que analisar essa decisão sob o ponto de vista lógico e até matemático. Isso foi, inclusive, dito ontem na reunião do Conselho de Benemérito do clube. O Vasco teve uma eleição no segundo turno, na Lagoa, em que a diferença do primeiro colocado, que era o candidato Alexandre Campelo, para o segundo colocado, que era o Júlio Brandt, ela foi de 66 votos. Isso significa o quê? Que se houvesse uma discussão jurídica em que ao cabo dela se comprovasse que cerca de 1.200 votos, eu não estou falando 12, 20, 30, 1.200 votos da chapa segunda colocada, que é reconstruindo o Vasco, fossem fraudes, e que houvesse o entendimento de que uma chapa que abandona o pleito, no meio do pleito, inclusive não dando aos seus supostos eleitores a possibilidade de votar, porque foram retiradas as cédulas de votação. Tanto as cédulas que são entregues antes, pelas pessoas que fazem campanha, pelos membros da chapa que fazem campanhas, que são rigorosamente as mesmas cédulas que estão dentro da urna. Muitas vezes a pessoa pega a cédula de uma dessas pessoas que está fazendo campanha e essa própria cédula vale como voto, não precisa nem de ir à cabine. Os que não conhecem a eleição do Vasco, é assim que funciona. E essas pessoas não tiveram nem a possibilidade, na metade do pleito, de votarem naquela chapa. Porque houve uma junção da chapa amarela com a chapa branca, declarada, inclusive, pelos representantes da chapa branca. Em razão disso, se todas essas questões fossem jogadas para escanteio, ainda assim, se considerarmos que pudesse haver hipótese da chapa branca tomar o lugar da chapa azul, o que não tem hipótese por tudo isso que eu estou acabando de explanar, mesmo assim, pelo fato da diferença ter sido de 66 votos, considera-se que os 30 votos da chapa azul
que não necessariamente todos eles foram no dia votar na eleição de janeiro, mas que eles fossem todos para a chapa branca e todos votassem num outro candidato, ainda assim, o candidato Alexandre Campelo seria o vencedor do pleito. E aí, na decisão, é dito o seguinte, que a chapa vencedora, ela pede a anulação por problemas ocorridos com a chapa perdedora da eleição. Então é uma questão lógica. Você ganha a eleição e você pede que se anule a eleição que você ganhou por um problema inerente à chapa perdedora. Em qual lugar do mundo isso faz algum sentido? É óbvio que não faz sentido nenhum. Este tipo de decisão leva a uma série de desdobramentos, como nós temos visto. Mas ela em si, ela trabalha dentro... Claro, ela pode olhar, você pode olhar dentro do estatuto e achar lá um ponto, a eleição é anulável. Como você pode olhar o direito de ir e vir é um direito de todo cidadão. Sim, é um direito de todo cidadão, mas se o cidadão está preso, ele não tem direito de ir e vir. Mas aí o cidadão, não, tem direito de ir e vir sim, porque está lá escrito. Está lá escrito, mas existem situações que fazem com que aquilo ali que está escrito tenha numa amplitude maior algo que não seja factível. Exemplo. O gestor do Vasco, hoje, o Alexandre Campelo, ele percebe, perto de um pleito, vai para uma reeleição, percebe perto do pleito que ele não tem condição de ganhar a eleição. O que ele faz? Ele coloca lá um outro candidato, etc. E coloca, frauda lá 10 votos. Coloca 10 pessoas que não pagaram e tal, para pagar, como se tivessem pago, qualquer coisa, enfim. Pessoas que não estão no tempo certo, qualquer coisa que seja considerada fraude. Aí, perde a eleição. O que faz? Entra na justiça, consegue, por exemplo, uma pessoa, um conselheiro da outra chapa ou um sócio que não participou do pleito. No sentido de não ter participado, no sentido de que ou não votou ou não está na condição de eleger. O sócio entra na justiça e diz assim, olha, realmente tem uma vitória aqui do fulano, mas o Beltrano que perdeu, ele fraudou. Logo vamos ter uma outra eleição. Não faz sentido nenhum. Então, é algo ilógico. Essa situação, ela levou a desrespeito, como nós dissemos, em função da fala do presidente da Assembleia Geral, de mais de 160 sócios do Vasco, de todas as categorias praticamente, que estão no Estatuto do Vasco, desde grandes beneméritos até os sócios gerais com 5 anos de mensalidades pagas, ininterruptos, coloca-os numa situação em que se faz um juízo de valor por parte de alguém que teria dentro do clube a primeira preocupação de não fazer juízo de valor nenhum, em detrimento daquilo que está preceituado no cargo que ocupa. Qual é o resumo disso tudo? O clube vive um problema político seríssimo, vive uma instabilidade completa que vai chegar nos funcionários administrativos, no futebol, nos poderes, nas pessoas que fazem parte do quadro eleitoral do Vasco, nos associados. E isso no momento em que se passaram
praticamente 10 meses da eleição ocorrida em janeiro. E que nós não vemos nenhuma possibilidade de se dizer que isso é uma decisão que teria que ser tomada agora, porque realmente há um perigo em mora. Não há perigo em mora nenhum. A não ser que se considere que o fato de o Vasco estar numa situação de ter que pedir empréstimos, ter que estar numa situação ruim no futebol, que há um perigo em mora, que não é por aí, né? A questão não pode ser essa. A questão do perigo em mora é algo que tangencia muito mais coisa. Então, isso que nós estamos vendo leva-nos a pensar que, de fato, o Vasco hoje vivencia uma situação na qual ele, quanto pior estiver, é melhor para um grupo político. Nos parece muito claro isso. Houve uma manifestação na sexta-feira última, reunião do Conselho Deliberativo, em que o presidente do clube, em determinado momento, diante daquela situação de justiça, de possibilidade, insegurança jurídica, ele disse que o Vasco tinha lá uma possibilidade de um contrato a partir do empréstimo que foi autorizado pelo Conselho Deliberativo do Vasco, e que aquele empréstimo precisaria da anuência da Rede Globo, que teria havido uma reunião da Rede Globo, uma reunião ou um aviso da Rede Globo a ele, presidente do Vasco, dizendo que o Vasco não teria a possibilidade de fazer empréstimo diante dessa situação, conseguir empréstimo diante dessa situação, no caso a anuência da Globo em relação ao empréstimo, em função dessa situação de insegurança jurídica. Aparece o candidato derrotado nas últimas eleições, que tem no advogado, que foi advogado da chapa, que é ligado claramente a ele como candidato, e que entrou com essa ação, e que está causando tudo que nós estamos vendo, e diz o seguinte: eu tenho uma ótima relação com a Globo, se quiser eu vou lá na segunda-feira e aí a gente consegue esse empréstimo. Quer dizer, quem causa o caos posa de salvador da pátria. É essa a situação. O causador do caos no Vasco, que é, evidentemente, ligado a esse advogado que nós falamos, ele se mostra como o salvador da pátria numa reunião de Conselho Deliberativo, quando isso, evidentemente, que isso não é verdade. Quando nós olhamos para esse cenário, quando nós vemos essa situação, nós percebemos, de fato, que a questão institucional não tem a menor importância para essas pessoas. A menor importância. E, infelizmente, o Vasco vivencia hoje um clima de suposta briga política próximo às eleições, quando não há motivo algum para ter eleições no Vasco, porque elas já ocorreram no ano passado e tiveram o segundo turno no início desse ano. A fala do ex-jogador Felipe dizendo que ano de eleição é assim mesmo, ano de eleição foi ano passado. E os jogadores não têm desculpa para isso ou para aquilo, porque é ano de eleição. O Vasco não pode ter eleição todo ano. A eleição do Vasco aconteceu em 2017 e terminou em janeiro de 2018, antes do início da temporada do futebol. Ou uma semana depois do início da temporada no futebol. Então, tudo isso que está acontecendo demonstra que ações que podem vir a prejudicar o Vasco, elas precisam ser devidamente refutadas.
porque senão elas vão virar moda. Quem é que quer prejudicar o Vasco? Eu sou oposição, então eu vou prejudicar o Vasco. Então eu vou lá prejudicar o Vasco, eu entro com uma ação para atrapalhar a vida do Vasco. E aí, isso vira moda e o Vasco não vai para frente de jeito nenhum. Por outro lado, nós queremos dizer também o seguinte, que a briga de todo e qualquer torcedor do Vasco que queira o bem do Vasco nesse momento é, de fato, a de dar paz ao clube, trazer paz ao clube e que se brigue, evidentemente, nas instâncias competentes, ou pelas pessoas competentes, para que essa decisão seja reformada e que nós tenhamos um fim de 2018 com a possibilidade da recuperação no futebol e com o mínimo de serenidade para que o clube termine o ano de forma minimamente satisfatória. Esse é o recado que nós queremos dar a respeito desse assunto. Quer passar ao João ou ao Rodrigo, se vocês quiserem fazer mais algum adendo, fiquem à vontade. Eu quero sim, Sérgio. Duas questões. Primeiro, na decisão da juíza, muito clara, levando em consideração, até instada pelo promotor da ação, a levar em consideração um inquérito policial a respeito das eleições do Vasco, absolutamente inconclusivo, baseado em 2 depoimentos, um deles que se chega à conclusão que você, estatutariamente, não tem nenhum problema de cooptar muitos sócios à beira da eleição, o Estatuto do Vasco permite isso, queiram ou não, e o segundo depoimento dado por uma senhora que tem diferenças claras e explícitas e declaradas por ela mesma com o atual presidente do Vasco e com o presidente do Vasco anterior, em função de ter sido funcionário, enfim, discussão de questões trabalhistas. Isso é grave. Uma decisão desse porte, em função do inquérito inconclusivo na polícia, é muitíssimo grave. Então eu queria que, é importante que as pessoas prestem atenção nisso, prestem atenção com base em que se está dando uma decisão tão grave para o futuro do Vasco, com base, enfim, de onde vem isso? A outra questão que eu gostaria de lembrar, e talvez eu ainda pesquise isso em algum lugar, eu tenho certeza que ele deu essa declaração, mas eu gostaria de ver aonde, inclusive para basear essa minha fala, meados do ano, talvez um pouco antes, abril, maio, o seu Júlio Brandt deu uma declaração, não sei se é jornal, se é site, se é rádio, dizendo que em 2019 ele seria presidente do Vasco. É impressionante como ele tem uma bola de cristal. A respeito da questão do Felipe, eu acho que nem foi o Felipe que escreveu aquelas linhas que estão lá hoje, aí correndo pela mídia, em que ele diz que jogador não pode ser prejudicado, não pode se sentir prejudicado por questões políticas. É isso que você falou. É muito claro que a gente não está em ano eleitoral. A gente está vivendo um terceiro turno dessa eleição, estão tentando promover um terceiro turno dessa eleição, uma eleição que, na verdade, teve uma chapa vencedora que lançou 2 candidatos, a chapa que perdeu sequer lançou candidato, a chapa contestada pela justiça sequer lançou candidato. Eu estou longe de morrer de amores pelo seu Alexandre Campelo, inclusive dito isso a ele, porque em algum momento, especialmente depois daquela carta de apresentação do balanço patrimonial de 2017 que ele fez, ele nos arremessou para a oposição, por opção dele, somente dele. Hoje eu sou oposição ao seu Alexandre Campelo em função daquela carta, e isso eu disse a ele, tive a oportunidade de dizer isso claramente a ele, só que eu não faço oposição, nós não fazemos oposição na justiça, nós não fazemos oposição jogando bomba em campo, nós fazemos oposição dentro do Vasco, e isso também ficou muito claro para ele. Essa diretoria atual ela é legítima,
essa diretoria atual, a composição de todos os poderes do Vasco hoje é legítimo, os poderes são legítimos, os seus presidentes, seus vice-presidentes são legítimos, a partir de uma decisão judicial lá de trás, que a gente até contestava, mas enfim, para não ter nenhum tipo de discussão, para o clube poder seguir a sua vida, a gente acatou e aceitou. Agora, discutir terceiro turno, agora não. Só mais uma questão, Sérgio, que eu acho muito importante a gente falar. A gente divulgou uma nota no sábado, não sei se foi no sábado ou no domingo, acho que no sábado, a respeito de toda essa confusão, e no último parágrafo, apesar da gente dizer que acredita que, enfim, uma nova eleição agora é um absurdo, é um terceiro turno, alguma coisa assim, no último parágrafo a gente diz que, olha, mas presta atenção, se isso for mantido, se essa decisão for mantida, vocês vão nos ter pela frente. E o que a gente quis dizer, colocando isso, não foi exatamente que a gente espera que exista uma eleição, um novo processo eleitoral. O que a gente quis dizer é que, apesar de estarem apontando o dedo para nós, apesar do seu Mussa, que deveria ser o responsável por conduzir qualquer processo eleitoral no Vasco, responsável, eu disse, não irresponsável, responsável por conduzir qualquer processo eleitoral no Vasco, dizer que existem 160 pessoas contaminadas ali, a gente vai mostrar que não existem nada e que se tiver qualquer tipo de pleito no Vasco, a gente vai com contaminados ou não. Então, esse é um recado que as pessoas têm que ter em mente. A gente não quer que exista essa eleição, mas pode ter certeza que ninguém vai nos impedir de participar de nada, ou então não vai ter eleição. Isso é certo, isso é muito certo. Então, a gente marcou posição, a gente continua marcando posição, a gente está respondendo internamente. Hoje mesmo fomos à justiça questionar a decisão da juíza, e, enfim, as coisas estão caminhando em defesa de quadro social, em defesa desses 160 sócios do Vasco, como você muito bem colocou, absolutamente legítimos como concorrentes, como elegíveis, e, enfim, podem ter certeza que a gente está no campo de batalha. Se esse pessoal acha que vai atropelar, se esse pessoal acha, como o seu Júlio Brandt falou lá em abril, maio, que em 2019 já estaria na presidência do Vasco, vai ser assim, de mão beijada, não vai, e a gente vai lutar muito contra isso. Muito bem. E só para fazer um pequeno adendo, quando o João fala contaminados ou não, é contaminados ou não dentro da cabeça do atual presidente da Assembleia Geral, porque evidentemente nenhum de nós, e eu faço parte dessa chapa, está contaminado com qualquer tipo de situação referente àquilo que foi pedido na inicial no processo efetivo feito pelo advogado Alain Belaciano. Bom, eu acho que esse assunto está devidamente esclarecido. Essa parte final agora dita pelo João resume bem toda essa situação, todo esse cenário. Sérgio, só mais uma coisa que a gente esqueceu de falar a respeito. Houve uma reunião do Conselho de Beneméritos ontem, em que se decidiu, por unanimidade, com a presença, inclusive, do seu Mussa, com a presença do seu Otto, que depois desmentiram, que não participaram, mas a gente estava lá e a gente viu que foi por unanimidade. Eu até acho que a unanimidade dada pelo Otto e dada pelo Mussa não tem interesse nenhum, não faz a menor diferença. Mas por um acaso foi por unanimidade, e como eles desmentiram depois, eu estou aqui afirmando, e todo mundo que você estava lá, você é testemunha, você viu que foi por unanimidade. Por unanimidade, decidiu-se que o Conselho de Beneméritos deveria se posicionar através de um manifesto, de uma carta, até redigida pelo grande benemérito Luiz Manuel Fernandes, contra essa decisão. E, de fato, essa carta foi publicada, essa carta saiu. Eu só queria deixar registrado que foi por unanimidade, embora os dois que queiram desfazer a unanimidade não façam a menor diferença se deram unanimidade ou não. São absolutamente irrelevantes, no meu modo de entender. Agora, que eles deram unanimidade, deram, e não tem como fugir disso. Não, e você falou agora
em relação à presença de todos nós que estavam lá, e evidentemente isso aconteceu. Ainda digo mais. Foi perguntado: esta decisão é por unanimidade? E aí todos anuíram. Ninguém se manifestou contra. E nós tivemos inúmeras reuniões no Vasco, no Conselho de Beneméritos, em que particularmente o benemérito Otto Carvalho fez questão em todas elas de levantar e dizer: não, eu sou contrário a isso, etc. E várias vezes foi só contrário o voto dele. Várias vezes fez isso, e dessa vez não falou absolutamente nada. Se entende ou não que em assuntos gerais se pode definir ou não, dentro da situação em que o Vasco está, uma reunião de Conselho de Beneméritos que não tocasse nesse ponto e que não quisesse tratar institucionalmente o Vasco com o zelo que deve ser tratado, seria até uma irresponsabilidade do próprio Conselho de Beneméritos. Então, é importante dizer que foi por unanimidade, sim. Foi claramente por unanimidade. Inclusive, foi perguntado na hora se era por unanimidade ou não, e foi dito que era por unanimidade, sem nenhum tipo de questionamento por parte de qualquer um dos conselheiros, dos beneméritos que estavam presentes na reunião de ontem. Bom, vamos falar então agora, chamar o Rodrigo Alonso para que ele fale sobre divisões de base, em seguida o nosso Yuri Gaspar com relação aos esportes, chamados ditos esportes amadores do Clube de Regatas Vasco da Gama. Amadores do tempo do Ronca, né? Vamos lá. Rodrigo Alonso. Bom, Sérgio, na semana aí que passou a gente teve poucas partidas nas divisões de base. No sábado, o Vasco entrou em campo pela Taça Guanabara Sub-17, foi a última rodada. O Vasco derrotou o América por 4-2. Os gols foram de Michael, Vitinho, Brandon e Figueiredo. E o Vasco se classificou em segundo no seu grupo. Vai pegar agora o Botafogo na semifinal. E no domingo, tivemos 2 confrontos contra o tricolor da Série C. Pela Taça Rio Sub-11, o Vasco venceu por 1-0, gol do Rodrigo, meu xará. E o Sub-12 venceu novamente o Fluminense por 2-1, gols de Luiz Felipe e Igor. Bom, boa noite. Vou seguindo aqui com os esportes olímpicos, paralímpicos, demais esportes do Vascão. A gente está com 3 destaques no futebol paraolímpico, que vai ser disputado no Equador, a Copa América. Então, 3 jogadores do Vasco estão convocados para a seleção brasileira. São eles: o Birajara da Silva Magalhães, Evandro de Oliveira Gomes de Souza e Gilvano Diniz da Silva. O futebol de 7, a gente terminou a primeira fase da Copa Sudeste, a gente foi campeão no Rio São Paulo, a gente chegou em segundo lugar com 84% de aproveitamento, então passamos para a próxima fase. Parabéns ao nosso Expresso 7 aí, a galera que sempre arrebenta aí no futebol de 7. E o último ponto é o futebol de mesa. Vascão tricampeão por equipes. Parabéns à galera do futebol de mesa. E nessa modalidade do sub-bútel, do individual estadual, a gente ficou nas primeiras 3 colocações. Então, o primeiro colocado foi o Abel Cepa, o segundo o Lauro Couto e o terceiro o Paulo Costa. Parabéns aos atletas do Vasco. Ok, Yuri. Importante nós ressaltarmos o seguinte: nós falamos que o esporte amador do tempo do Ronca, mas na verdade nós
percebemos claramente que algumas modalidades, como por exemplo futebol de mesa e tal, são de fato amadores. Então existem os esportes olímpicos, os esportes pan-americanos, os esportes que ainda são amadores, e os atletas com orgulho vestem a camisa do Clube de Regatas Vasco da Gama. Bom, nós vamos agora para o recado, antes do recado final, para as mensagens dos nossos ouvintes. Vamos iniciar aqui com Augusto Aristides Jataí do Japão. Boa noite a todos os ouvintes do programa Casaca no Rádio. O meu boa noite ao Sérgio Frias, Yuri Gaspar, Rodrigo Alonso e ao Leonardo Miranda. Foi mais um empate frio de 1-1 com lanterna da competição. O nosso maior inimigo dentro da instituição é o nosso departamento médico, que custa aos nossos cofres R$75 mil mensais e que, por sua vez, não recuperam nenhum atleta lesionado. Atletas lesionados dentro do nosso próprio departamento médico causam um grande prejuízo à instituição. Jogadores que não atuam nas partidas apenas oneram a folha salarial do clube. A diretoria, encabeçada pelo presidente Campelo, que se mostram desqualificados, desorientado e desequilibrado, enfim, vários dados aqui, e nos deixam descontentes. Apareça também na hora do fracasso, senhor. Apareça também nas horas das dificuldades e dos momentos desfavoráveis, senhor Campelo. Afinal de contas, é o presidente da nossa amada instituição. João Carlos Nóbrega, meu boa noite, um grande abraço para você, nobre amigo casaquista. Coragem, torcida vascaína. Vamos abraçar o nosso time e fazer a nossa parte até o final da competição, contra tudo e contra todos. O milagre pode acontecer e podemos operar esse milagre juntos, com jogadores, comissão técnica e com os genuínos, os legítimos e verdadeiros vascaínos. Eu concordo com a opinião do João Carlos Nóbrega. Lembrando, claro, que não é milagre nenhum o Vasco ficar na primeira divisão. Nós consideramos um milagre o Vasco fazer agora um campeonato nessas últimas 11 rodadas completamente diferente daquele que fez até aqui, e entendemos que tudo deve conspirar a favor e não contra, para que o futebol do Vasco possa andar da melhor maneira possível, conquistando o maior número de pontos que possa levar ainda a uma competição internacional para o ano de 2019. Augusto Câncio, Sérgio, boa noite. O Vasco tem time para ficar na primeira divisão, tem time para chegar entre os 10 primeiros ainda nesse campeonato, está falando exatamente disso. Estamos a 6 pontos do 8º e 4 do 10º. Temos que engrenar 2 vitórias contra Botafogo e Cruzeiro e chegarmos perto do G10. Abraço a todos do Casaca, Augusto Câncio Soares. Esse tipo de mensagem é a mensagem que deve ser entendida e percebida, não como algo que simplesmente demonstra um otimismo exagerado, mas simplesmente como algo que esteja dentro da qualificação que o elenco do Vasco tem em relação aos seus adversários nesse Campeonato Brasileiro. Guto Lucena de Olaria, Casaca, o Vasco levado a sério. Casaca, Eurico sempre. Antônio Martins do Andaraí, boa noite, Casaca. Maurício Araical. Vamos nessa. Lícia Gomes Laranjeiras, Casaca. Anderson Roquete do Espírito Santo. Boa noite a todos da Rádio Casaca. É lamentável tudo isso que o Vasco está passando neste momento. Espero que não aconteça o pior, o 4º rebaixamento. Torço muito para o Vasco ver dias de glória, como toda essa torcida maravilhosa merece. Fabiano da Cunha Moraes Silva. Boa noite, salve, salve, casaquistas. Casaca neles, sempre contra tudo e contra todos. Liminar revertida. Vamos que vamos. Rosenberg e Calheiros, vamos ajudar o nosso time. Vasco vai sair dessa. O Vasco é muito grande. Maurício Canedo, boa noite. Salve, salve, casaquistas. Fabiano da Cunha Moraes Silva, outra mensagem dele. Uma homenagem à mamãe do nosso casaquista Jafé, faleceu no dia de hoje. Não estava sabendo dessa informação, e meus sentimentos aí ao Jafé em relação a esse falecimento. Jafé, que é um casaquista e um grande vascaíno, sempre ligado nas mídias sociais, e eu tô sabendo dessa notícia agora, aqui dada pelo Fabiano, e evidentemente há por parte de todos nós, um lamento em relação a isso. Força para o nosso Jafé. Giovana Ribeiro, aleluia, João Carlos Nóbrega apareceu. Fabiano da Cunha Moraes Silva, outra matéria dele. Maurício, tamo junto, irmão, em qualquer lugar. Fabiano da Cunha Moraes, outra mensagem dele. Sérgio, boa noite, Yuri, Sérgio, João e Alonso. Luciano Prado. Sou vascaíno desde 1981 e não aguento ver mais jogo do Vasco. O time não produz nada. Isso é uma situação momentânea, é um péssimo momento que vive o futebol do Vasco, principalmente levando em consideração essa última partida contra o Paraná. Mas você que nasceu em 1981 e acompanha o futebol do Vasco, provavelmente ali desde 87, 88, vibrou já com muitas conquistas. Quantas seriam? Quase 20 conquistas nesse período, desde o seu nascimento, e evidentemente que outras virão. O Vasco terá novos grandes times e conseguirá novos grandes resultados, e outros títulos virão em breve. É essa a nossa torcida, e é aquilo que o torcedor do
de fora. Nossa torcida vascaína é uma força nacional e internacional. Francisco Carlos Gomes da Silva, boa noite, galera do Casaca. Abraço para todos do programa e saudações vascaínas. João Gomes, boa noite, Casaca. Weider Valentim, muito chinelinho, jogador sem vontade no departamento médico, pior que o SUS. Joel Santana, Valdir Bigode, salvam o Vasco. Maurício Canedo, o Vasco precisando de paz e tranquilidade para poder sair da zona de degola e os amarelos fazendo de tudo para tumultuar o ambiente. Para eles, o Vasco é secundário. Tá aí a mensagem dada pelo nosso amigo, deixa eu ver aqui o nome dele, que eu perdi aqui um pouquinho. Nosso amigo Thiago Reis, não. Maurício Canedo, exatamente, Maurício Canedo. Vamos agora ao Thiago Reis. A atuação de ontem foi estarrecedora. Escapar do rebaixamento do jeito que o time está jogando já não parece um objetivo, mas um sonho. As atuações preocupam mais do que a pontuação em si. O Vasco realmente jogou muito mal a partida de ontem. Jogou no nível da equipe do Paraná. E isso é de fato inaceitável, até pela distância de pontos que existe entre os dois na tabela. E nós temos que analisar o time do Vasco. Primeiro, o elenco do Vasco. Hoje o Vasco está com uma série de jogadores que seriam reservas, com o elenco do Vasco completo, e temos que também observar o momento institucional que o clube vive e o que atrapalha também em relação aos atletas de futebol. Thiago Reis. Não, o Weider Vale. O time todo foi sucateado. Venderam as melhores peças e trouxeram só jogadores ruins e bichados. Nós já dissemos aqui que nós entendemos que o Vasco trouxe 2 jogadores bastante qualificados, o Maxi Lopes e o Raul. Foram 2 jogadores bastante qualificados que o Vasco realmente trouxe nesse período, mas de fato, outros até com qualificação não foram muito bem, e outros desqualificados ou com pouca qualificação acabaram tomando espaço de atletas que estavam atuando no Vasco no início da gestão do presidente Alexandre Campelo e que saíram do clube, enfim, deixaram de ter oportunidades e tinham, de fato, mais capacidade, maior possibilidade de levar o Vasco a uma posição melhor no Campeonato Brasileiro. Agora, outra mensagem, Thiago Reis. Pergunta o que houve com o Iago Pikachu. Não é possível que o Giovanni Augusto não jogue mais do que estamos vendo. Até Maxi Lopes deixa de dominar umas bolas. Que, por favor, enfim, o que esperar? Esperar, evidentemente, a melhora do Vasco nessas últimas 11 partidas. E eu entendo perfeitamente a revolta do torcedor do Vasco. A atuação do Vasco ontem foi uma atuação absolutamente fora daquilo que se poderia esperar num jogo desse. Era para o Vasco ter obtido os 3 pontos. O time do Vasco é bem superior ao time do Paraná. O fato de ter tomado um gol na frente, os problemas inerentes aos gols que foram perdidos, tudo tem que ficar em segundo plano dentro da distância que existe entre o Vasco e a equipe do Paraná. Agora, quando o torcedor vê uma atuação como essa, evidentemente que ele desabafa falando sobre a mediocridade do que ele viu em campo. Mas isso não quer dizer que o Vasco não tenha capacidade nem elenco para reverter essa situação, ou seja, reverter atuações como essas, e que possa efetivamente ir melhor no Campeonato Brasileiro. Mais uma do Weider Vale. Qual a função do PC Guzmão no Vasco? Tem uma função parecida com gerente de futebol, alguma coisa nesse sentido. Marcelo Casimiro, o que ele está fazendo, evidentemente, é uma crítica aqui, porque provavelmente não vê o PC Guzmão, enfim, exatamente qual a função, o que ele faz efetivamente dentro do Vasco, mas de fato ele não faz parte, por exemplo, da comissão técnica do Vasco. Ele faz parte de um modelo em que ele está na parte gerencial. Marcelo Casimiro, quero meu Vasco de volta, o time da torcida e não desse sanguessuga. Não que eu entenda que o PC Guzmão faz um excelente trabalho ou qualquer coisa do gênero, tá bom, Weider? Só estou dizendo aqui que ele não faz parte da comissão técnica do Vasco. Mais uma do Weider Vale, não faz nada e ainda recebe. Ele está falando ainda em relação ao PC Guzmão. Thiago Reis, quantas eleições, incrível, a turma do Brandt antes tentaram anular apenas a urna 7. Como fizeram uma aliança frouxa e perderam o Conselho Deliberativo, resolveram anular todo o pleito. Alexandre Vieira, boa noite, belo retorno do João Carlos Nóbrega. João Gomes, precisamos somar pontos. Thiago Reis, resumindo, não há coerência nessa gente, apenas anseio pelo poder. Mais uma do Thiago Reis, já disse, mas repito, o que estamos vendo no Vasco esse ano é falta de organização e liderança. Falta, sem dúvida nenhuma, liderança no time do Vasco. E falta também, fora do campo, nós já falamos isso inúmeras vezes por parte da direção do Vasco, trazer ao público a sua confiança no elenco, colocar o elenco numa posição em que ele, elenco, se sinta absolutamente
correspondido em termos de expectativa daquilo que a direção do Vasco acha que eles possam produzir. E quando a direção do Vasco não fala nada, ela deixa que simplesmente as mídias sociais ou a imprensa qualifiquem o time do Vasco, os jogadores, todo o métier do futebol vascaíno fica à mercê de tais comentários. E é importante a direção do Vasco ela se manifestar, ela se mostrar favorável não só aos jogadores, como a qualificação técnica dos jogadores em termos daquilo que eles podem desenvolver a mais. Isso foi algo ensinado pelas pessoas que trabalharam no Vasco durante anos a fio, algo feito sistematicamente pelo presidente Eurico Miranda, desde o momento em que se tornou vice-presidente de futebol do Vasco até o momento em que foi presidente do clube. Já o fazia, evidentemente, como torcedor, evidentemente em outras funções, mas trouxe isso para dentro do clube e é um ensinamento que precisa ser entendido por parte de qualquer um que gira o Vasco. O Vasco ele precisa, para o time do futebol, que a direção do Vasco dê esse incentivo, dê essa confiança, traga a perspectiva para o atleta que não é no Vasco, de que ele tem na direção o apoio, o sustentáculo para que ele exerça o seu trabalho e consiga muitas vezes se superar, consiga muitas vezes fazer aquilo que, muito mais do que aquilo que se espera dele, seja nas mídias sociais, seja nos adversários, seja na imprensa, ou em que lado for. Então, a direção do Vasco é fundamental nisso. Infelizmente, a direção do Vasco não tem esse pensamento hoje, nada é falado a respeito do elenco do Vasco, e ele entra em campo única e exclusivamente com a segurança de si próprio, do treinador, da comissão técnica, mas nenhum tipo de possibilidade de se entender respaldado pela direção do Vasco no que tange a sua qualidade, o que é fundamental. Mais uma vez aqui uma mensagem do nosso Thiago Reis. Ele diz o seguinte: já disse o que estamos vendo no Vasco, fala de organização. Aí ele fala o seguinte: ano passado tínhamos Eurico na presidência e Nenê dentro de campo. Era a diferença. Ele complementa o comentário dele aqui, tá perfeito. Tanto o Nenê na sua função dentro de campo como líder do time, ou aquele jogador, se é líder ou não é, mas é o jogador que você dava a bola para ele, você colocava o Nenê em campo, ele trazia uma responsabilidade para o adversário, da referência do time do Vasco ser ele, e com isso o Vasco só ganhava, porque tanto ele com a categoria dele, com a capacidade dele, como aquilo que fazia com que os adversários se preocupassem com ele, abria também espaço para os outros atletas. E o Eurico na presidência, acabei de falar a respeito da participação do presidente Eurico Miranda em todos esses anos nesta função de motivador e daquele que dá sustentáculo à equipe que comanda. Não em termos de direção técnica, mas em termos de direção do próprio futebol e direção do clube. João Gomes, todos têm que entender que é jogo a jogo e cada jogo é uma decisão. Maurício Ferreira, boa noite, casaca. Maurício Ferreira, outra mensagem dele: uma covardia, essa liminar. O Vasco precisa de união e os caras tumultuam o ambiente toda hora. Marco Júnior, boa noite, casaca. Salve, salve, abraços casaquistas. Ao Vasco, tudo. Novas mensagens aqui, vamos ver. Alan da Silva, o que o Felipe falou pela boca hoje foi demais, porém não me surpreende. João Eduardo Futre de Miranda. Custo acreditar que Alain Belaciano, Júlio Bram, Mussa, Felipe, Edmundo, etc. são torcedores do Vasco. Estão fazendo com o clube é uma covardia. E a Justiça do Rio de Janeiro, Deus me livre, tem que arrumar um jeito de expulsar esses caras do quadro social do Vasco. Isso tem que acabar. Vamos lá, agora a mensagem do João. Não, agora a mensagem da Denise. Amarelo, mais uma vez, vai passar vergonha na Lagoa. Maurício Canedo, perfeito comentário, Alonso. Thiago Souza, essa guerra está sendo formada por um grupo que quer usar o Vasco. Esse papinho de fundo de investimento são balelas. Nunca investi um centavo. Aí não aparece nada. Aí aparece do nada, melhor dizendo. João Gomes, só o judiciário também está muito estranho. Ouvindo casaca. Sinto-me injuriado por ter sido acusado de ser um sócio contaminado. Está dizendo aqui o João Gomes, que faz parte da chapa Reconstruindo o Vasco. O acusador deve ser responsabilizado e desde logo está claro que ele não possui isenção para dirigir qualquer processo eleitoral no Vasco, nem em lugar nenhum. João Paulo de Oliveira, MUV executa ações no Vasco no mínimo estranhas. Gustavo Leal, é sim, Thiago, o único que não é suspeito e nunca foi é o senhor Eurico Miranda, realmente suspeito de entrar com uma ação para prejudicar o clube da maneira como está sendo prejudicado, meu caro Gustavo Leal, de forma alguma, em hipótese nenhuma. E isso, de fato, está sendo feito aí pelo pessoal que está ligado a um grupo que perdeu as eleições
e que busca, de uma maneira fora daquilo que prevê o Estatuto do Vasco, fazer com que haja novas, enfim, e que cause todo esse prejuízo institucional ao clube. João Paulo de Oliveira, o plano deles é inviabilizar o clube em todas as esferas. Plano B é que eles revezam no poder para não dar chance do clube respirar. Fernando Jaz de Braz de Pina, boa noite. Casaca, Haroldo Brantes, Muniz Júnior, boa noite, muito bom escutar o Nóbrega no programa. Momento do futebol, retrato do clube, um clube sem comando, assim como o futebol, onde os jogadores estão entregues a quem não sabe nada. Abraço. Lucas Palhavan. O processo da eleição de 2017 é parecido com a eleição de 2006, onde a oposição, na época conhecida como MOVE, chega próximo aos votos do Eurico e inventa um golpe e anula a eleição. Em 2017, todos os grupos de oposição se uniram para chegar próximo aos votos do Eurico. Inventaram uma fraude e o Vasco terá novas eleições. Como os poderes do clube podem criar dispositivos para acabar com essa farsa e garantir que os votos dos sócios sejam válidos? Senão, toda eleição do Vasco será considerada fraude ou vista por pessoas de fora como fraudulentos, assim afastando os investidores. Independentemente das questões inerentes à fraude, a grande questão que você tocou aí, importante de ser dita, é essa história de uma junção de chapas e mais chapas e mais chapas para derrotar um candidato, quando, na verdade, no momento que essas chapas conseguem chegar ao poder, nada daquilo que se esperava em relação a elas é feito. Nós temos uma declaração do candidato derrotado, Júlio Branco, antes das eleições, quando ele já se achava presidente do Vasco, uma semana antes das eleições, que ele chegou e admitiu: nós não temos nada, nós não temos patrocínio, nós não temos nada, vamos começar do zero. Mas não é o discurso que é utilizado, porque ali ele já achou que já tinha ganho, então ele falou: posso falar agora a verdade, não temos nada. E a verdade é que, se nós tivéssemos uma continuidade de gestão, o Vasco certamente teria o patrocínio esse ano, como teve em 2015, como teve em 2016, como teve em 2017. O Vasco certamente indo para uma posição em que estava de disputando Taça Libertadores da América, ele ia ter uma possibilidade de investimento, como ia ter também a possibilidade de capital, de receita, de entrada de receita, para que pudesse fazer com que outras coisas que não puderam ser pagas no final de 2017 fossem pagas no decorrer de 2018 e que as coisas se assentassem. Afinal, nós tínhamos um patrimônio que era o Paulinho, com uma multa rescisória na base de 30 milhões de euros. Então tudo isso precisa ser levado em consideração e o Vasco, de fato, estaria numa situação completamente diferente se não houvesse o quê? Uma simples união, uma união pelo ódio, uma união pelo incômodo, uma união pelo despeito, uma união pela inveja a respeito de um candidato e que não leva as pessoas, no caso, quando assume o Vasco, a de fato corresponder às expectativas. É isso que aconteceu, foi isso que aconteceu no que diz respeito ao Clube de Regatas Vasco da Gama. Se houver essa continuidade, a situação estaria completamente diferente hoje. Independentemente de A ou B, que entenda que a situação X, Y, Z não estava exatamente da maneira como devia estar, mas a verdade é que os 3 anos de gestão do presidente Henrique Mineiro demonstraram uma evidente melhora do Clube de Regatas Vasco da Gama, em vários sentidos. Nós já falamos isso aqui em inúmeros programas. Guto Lucena, esse Brandt realmente não é vascaíno, muito menos a Corja, que o acompanha, Felipe e companhia. Esse é mais um que faz uso do Vasco, nunca levou o nome do clube em nenhuma reportagem ou programa que tenha ido. O que acontece de fato, meu caro Guto Lucena, independentemente da sua qualificação em relação a Júlio Brandt, a Felipe, etc., é que nós vemos com muito pesar em relação ao Vasco essas falas que elas estão sempre ligadas a algo político e que não tem, no caso, uma preocupação institucional. Mesmo quando parece ter uma preocupação institucional, está se falando de política. E esse tipo de manifestação feita, seja para a pessoa que quer trabalhar no Vasco, seja para a pessoa que quer vir um dia presidir o Vasco, esse tipo de fala, esse tipo de colocação oportunista, isso, à medida que o tempo vai passando, vai também chamando a atenção das pessoas e fazendo com que as pessoas acabem qualificando
esses que aparecem com tais discursos, da maneira menos, vamos dizer, menos interessante para essas próprias pessoas. É uma situação realmente que muitas vezes nos faz pensar que o Vasco é absolutamente secundário diante dos comentários que são feitos a respeito do clube. Marcelo Gomes dos Santos, dependendo da concessão política para a TCT, é desagradável, principalmente sem o Vasco ter garantido o direito de adquirir o bem em definitivo. Gastar cerca de 20 milhões só para aterrar o terreno, que não é nosso, é jogar a fortuna no lixo. Péssimo negócio. Se a questão do negócio é política, por que não desatarem o nó referente ao terreno de Duque de Caxias? Afinal, o terreno do Vasco ocupado pelo metrô pode ainda ter seu valor da indenização atualizado ou servir pelo menos para bater imposto. Em relação ao terreno do metrô, não vejo nenhuma possibilidade hoje, algo que aconteceu há mais de 40 anos. Agora, no que diz respeito, 30, 40 anos, no que diz respeito à questão inerente ao Duque de Caxias, sim, o Vasco pode ainda ter a possibilidade de utilizar esse terreno, ter esse terreno para si, e o fato de você ter algo que não é seu e gastar um dinheiro para fazer com que aquilo ali seja, vamos dizer assim, utilizável pelo clube, há de se ver o risco que está se correndo com relação a isso. Portanto, teu comentário é pertinente. Culto Luciano de Olaria, o Vasco é dos vascaínos, sempre foi, sempre será. Não vão fazer bagunça em nossa casa, nunca seremos uma filial da Globo. Alain da Silva, esse Otto é um comédia, covarde e mentiroso. Ele condena os sócios que ele mesmo aceitou. Leonardo Campos, boa noite, amigos do Casaca. O último bastião na defesa do clube contra essa corda de oportunistas e aproveitadores. Salve o Casaca, salve o Eurico, contra tudo e contra todos. João Paulo de Oliveira estava com saudade. Hoje deu para matar a saudade do João Carlos Nóbrega. Apareça sempre. Saudações frias, Alonso, Nóbrega e aos amigos de verdade na luta pelo Vasco altaneiro, locomotiva e gigante. Boa noite. Vida longa ao doutor Eurico Miranda. Thiago Souza manda um abraço, saudações vascaínas. Felipe do Alto do Mateus, boa noite na escuta do programa, abraço ao Nóbrega. E como o João Carlos Nóbrega foi hoje o mais falado aqui nos comentários, nós vamos passar o recado final, começando por ele próprio. Vai lá, João. Então, foi um enorme prazer voltar a participar. Queria agradecer a todos aí que mandaram mensagens, eu escutei todas, foram algumas. Agradecer sinceramente, realmente estava com saudade de participar do programa. Sempre que eu puder, eu vou com certeza tentar participar. Queria chamar atenção para um detalhe importante nessa questão da busca aí do Vasco por posições melhores no Campeonato Brasileiro. O corte hoje da zona de rebaixamento, ou seja, o 17º colocado, tem um aproveitamento de perto de 36%, 35,8%. Isso daria mais ou menos um desempenho ao final do campeonato de 41 pontos, ou seja, o corte para rebaixamento seria de 41 pontos. Não significa nada, não significa que o Vasco precisa só de mais 11 pontos ou 12 para se livrar desse pesadelo. Na verdade, o Vasco precisa alcançar mais 15 pontos e aí sim ter uma folga, quem sabe até mais para brigar aí por uma competição internacional, que é fundamental até para financiamento do clube. Mas hoje o corte é esse, então a gente precisa acompanhar aí a cada rodada matematicamente como é que essa coisa vai progredir para saber exatamente do que se vai precisar aí lá na frente. Grande abraço, obrigado, boa noite. Bom, boa noite, família vascaína. Muito obrigado pela presença, participação de todos os ouvintes vascaínos do Brasil e do mundo. Lembrando que segunda-feira que vem a gente está voltando de novo para o nosso horário padrão e dia padrão, que é segunda-feira às 9h30. Terça-feira tem o jogo Vasco-Botafogo, a gente vai comentar bastante. E agradecer também a presença do João Carlos Nóbrega, que ele venha muitas vezes mais para engrandecer aqui o nosso programa, Casaca no Rádio. Boa noite a todos e vamos juntos nessa recuperação aí, a gente torce para que tudo dê certo, apesar de tanta tempestade aí nesse nosso trajeto. Sérgio, chama ele. Vamos tentar, então,
Bom, boa noite, Sérgio. Boa noite, Yuri. Boa noite aí, João. Foi muito bom ter a tua participação no programa. Espero que volte mais vezes aí para dar essa verdadeira aula de Vasco aí para toda a torcida. Mandar um abraço aí para todos que participaram pelo chat no YouTube. Não esquecendo de assinar o canal do Casaca no YouTube, curtir o vídeo e clicar no sininho para ser avisado sempre que começar uma transmissão. Nosso próximo programa vai ser na segunda-feira, que terça-feira a gente tem um jogo aí contra o Botafogo, importantíssimo. Como o João falou, desse corte dos 15 pontos, se o Vasco jogar como jogou contra o Santos, como jogou contra o Flamengo, o Vasco se livra fácil e a gente pode até, de repente, pensar numa Copa Sul-Americana. Agora, não pode jogar mais como jogou contra o Paraná. Porque se jogar como jogou contra o Paraná, aí vai ficar muito complicado. Mandar um abraço aí para o pessoal dos grupos de WhatsApp, o Família Casaca, Verdades do Eurico, Verdades do Casaca. E para finalizar meu boa noite, eu vou deixar aqui uma profecia que foi feita por Nostradamus há muito tempo atrás, e diz o seguinte: até a lagoa chegarás, mas da lagoa não passarás. Boa noite.